Oi pessoal, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é uma linda toalhinha, ou também pode servir como suplá, se você preferir, ok? Ficou com 39 centímetros de diâmetro e eu utilizei ao total 115 gramas de barbante, ok? Eu também tenho uma amostra feita na linha Anne, então ele fica menor, mas dá super certo. Tem esse bico bem delicado, que deixa a peça ainda mais linda. Então, se você já gostou dessa peça, não esqueça de deixar o seu gostei embaixo. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Compartilhe essa videoaula com os seus amigos, que ajuda demais o canal a crescer. Se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar lá no Instagram ou no Facebook, tá bom? Que eu vou estar repostando. Então, vamos lá para a lista de materiais. Para o nosso trabalho de hoje, vamos usar o barbante fio 6, na cor vermelha. Também vamos usar a agulha de crochê 3,5, uma tesoura e se você tiver uma agulha de tapeceiro, para ajudar na hora dos arremates, ok? Se você não tiver, você vai usar a agulha de crochê normal. Então, vamos lá para o passo a passo. Vou trabalhar um total de 6 correntinhas. Faço a primeira correntinha, a segunda, a terceira, a quarta, 5, 6 correntinhas. Eu volto na primeira que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Então, ficamos com um anelzinho. Subo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e trabalho mais 4 correntinhas de separação. Então, ficamos com 7 correntinhas, ok? Laço, volto no anel e vou fazer o ponto alto. Subo 4 correntinhas. Volto aqui no anel e vou fazer um ponto alto. Subo 4 correntinhas. Laço, volto no anel e vou trabalhar um ponto alto. Então, eu já tenho aqui 4 pontos altos, separados de 4 correntinhas. Eu vou completar até ficar com um total de 6 pontos altos e já venho. Completei aqui, então, os 6 pontos altos, fiz as 4 correntinhas, eu venho na terceira que iniciamos e vou prender um ponto baixíssimo. Então, assim ficou a nossa primeira volta, ok? Para darmos início à segunda volta, vamos caminhar com ponto baixíssimo ao ponto à frente. Subo 3 correntinhas e vamos trabalhar aqui um total de 6 pontos altos. Eu já tenho o primeiro, venho no mesmo espacinho, trabalho um ponto alto. No mesmo espacinho, trabalho um ponto alto e vou continuar trabalhando até completar os 6 pontos altos. Completei os 6 pontos altos, trabalho uma corrente, laço, venho no próximo intervalinho de 4 correntinhas e vou repetir os 6 pontos altos. No mesmo espacinho. Completei os 6 pontos altos, trabalho uma corrente, no próximo intervalinho de 4 correntinhas e vou trabalhar 6 pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo aqui a minha volta toda com esse padrão e já venho. Completei aqui, então, com o padrão que orientei, faço uma correntinha, venho na terceira que iniciamos e vou prender um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei aqui com 6 grupinhos de 6 pontos altos. Encerrei a minha segunda carreira. Para darmos início à terceira carreira, vamos subir 3 correntes, que equivalem ao ponto alto. Venho no ponto à frente, trabalho um ponto alto. No ponto à frente, trabalho um ponto alto.
e sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base, até completar os 6 pontos altos. Fiz os 6 pontos altos, trabalho uma correntinha, laço, venho no intervalo de uma corrente, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho nos 6 pontos altos e vou repetir 6 pontos altos, fazendo ponto alto para cada ponto de base. Fiz os 6 pontos altos, trabalho uma correntinha, venho no intervalo de uma corrente, vou prender um ponto alto. Uma corrente, venho no grupinho de 6 pontos altos e vou repetir 6 pontos altos. Então, eu vou continuar com esse padrão a minha volta toda e já venho. Chegando no final, trabalho uma correntinha, venho no intervalo de uma corrente, prendo um ponto alto, uma corrente, venho na terceira correntinha que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Então, assim, eu encerrei a minha terceira volta. Para darmos início à quarta volta, vamos subir 3 correntes. Vamos trabalhar aqui 6 pontos altos, um para cada ponto de base. Já tenho 2. Sigo fazendo até completar os 6 pontos altos. Completei os 6 pontos altos, trabalho uma correntinha, venho no intervalo de uma corrente, prendo o ponto alto. Uma corrente, venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo o ponto alto. Uma corrente, venho no grupinho de 6 pontos altos e vou repetir 6 pontos altos, fazendo ponto alto para cada ponto de base. Fiz os 6 pontos altos, trabalho uma corrente, no intervalo de uma correntinha, vou prender um ponto alto. Uma corrente, no próximo intervalo de uma corrente, vou prender um ponto alto. Uma corrente, venho no grupinho de 6 pontos altos e vou repetir 6 pontos altos, fazendo ponto alto para cada ponto de base. Então, eu vou completar aqui a minha volta toda com esse padrão e já venho. Chegando no final, fiz uma correntinha, vou prender um ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Finalizando, então, a minha quarta volta. Para darmos início à quinta volta, vamos subir 3 correntes, que equivalem ao ponto alto. Vou trabalhar aqui 6 pontos altos. Já tenho 2, sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base, até completarmos os 6 pontos altos. Completei os 6 pontos altos, trabalho uma corrente, venho no intervalo de uma corrente, prendo o ponto alto. Uma corrente, venho no intervalinho de uma corrente, prendo o ponto alto. Uma corrente, venho no próximo intervalo de uma corrente à frente, trabalho um ponto alto. Uma corrente, venho nos 6 pontos altos e vou trabalhar 6 pontos altos. Completei os 6 pontos altos, trabalho uma corrente, venho no intervalinho de uma correntinha, vou prender um ponto alto. Uma corrente, venho no intervalo de uma corrente, vou prender um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo um ponto alto. Uma correntinha, venho no grupinho de 6 pontos altos e vou repetir 6 pontos altos.
Então, pessoal, assim vamos trabalhar por mais 2 carreiras, ok? Vamos trabalhar os 6 pontos altos nos 6 pontos altos. Nos intervalinhos de uma corrente, eu vou trabalhar uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Aqui ficamos com dois bloquinhos. Aqui ficamos com 3, nessa carreira ficamos com 4, na próxima vamos ficar com 5 e na próxima vamos ficar com 6, ok? Então, é só seguir esse padrão por mais 2 carreiras. Eu vou completar o meu e já venho. Completei aqui, então, a minha volta com o padrão que orientei, onde ficamos com 6 pontos altos e 6 bloquinhos, separados de uma correntinha. Para darmos início à 8ª carreira, vamos caminhar com pontos baixíssimos até esse intervalo de uma correntinha. Então, eu venho ao ponto à frente, trabalho um ponto baixíssimo, ao ponto à frente, trabalho um ponto baixíssimo, e vou continuar aqui até chegar no intervalo de uma correntinha. Agora, vamos subir 3 correntes. Volto no mesmo espacinho e vou trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ficamos com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma correntinha, venho no intervalo de uma correntinha, prendo o ponto alto. Uma correntinha, venho no intervalo de uma correntinha, prendo o ponto alto. Uma correntinha, no intervalo de uma correntinha, prendo o ponto alto. Uma correntinha, no intervalo de uma correntinha, prendo o ponto alto. Uma correntinha, no intervalo de uma correntinha, vou trabalhar 4 pontos altos, no mesmo espacinho. Então, aqui, eu fiquei com um total de 5 grupinhos separados de uma correntinha e 2 grupinhos com 4 pontos altos. Subo 5 correntinhas. Pulo esses 6 pontos altos, venho no intervalo de uma correntinha no primeiro intervalinho e vou trabalhar 4 pontos altos, no mesmo espacinho. Agora, eu trabalho os bloquinhos de uma corrente. Faço uma correntinha, venho no intervalinho de uma corrente, prendo o ponto alto. Uma corrente, venho no intervalinho de uma corrente, prendo o ponto alto. Uma corrente, no próximo intervalo de uma corrente, prendo um ponto alto. Uma corrente, no próximo intervalo de uma corrente, vou prender um ponto alto. Uma corrente, no último intervalinho de uma corrente, vou trabalhar os 4 pontos altos, no mesmo ponto. Fiz os 4 pontos altos, vou repetir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Laço, pulo esses 6 pontos altos, venho no primeiro intervalo de uma correntinha e vou trabalhar o grupinho de 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, vou trabalhar os bloquinhos separados de uma corrente, ok? Então, eu vou repetir esse padrão a minha volta toda, fazendo os 2 grupinhos de 4 pontos altos, os 5 bloquinhos separados de uma corrente e 5 correntinhas, ok? Então, eu vou completar a minha volta e já venho. Completei aqui com o padrão que orientei. Chegando no final, vou fazer 5 correntinhas. Na terceira correntinha que iniciamos, e vou prender no ponto baixíssimo. Para darmos início à 9ª volta, vamos caminhar com pontos baixíssimos até o primeiro intervalo de uma correntinha. Então, eu venho ao ponto à frente, trabalho um ponto baixíssimo, ao ponto à frente, mais um ponto baixíssimo, ao ponto à frente, um ponto baixíssimo, e no intervalinho de uma corrente, um ponto baixíssimo.
Subo 3 correntes. Volto no mesmo espacinho, vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, eu fiquei com um grupinho de 4 pontos altos. Faço uma correntinha, venho no intervalo de uma corrente à frente, prendo o ponto alto. Uma correntinha, no intervalinho de uma corrente, prendo um ponto alto. Uma correntinha, no intervalinho à frente de uma corrente, vou prender um ponto alto. Uma correntinha, no último intervalo de uma corrente, vou fazer 4 pontos altos, no mesmo espacinho. Trabalho 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no intervalinho de 5 correntes e vou prender um ponto baixo. Subo 5 correntinhas. Laço, pulo esses 4 pontos altos, venho no intervalo de uma corrente, no primeiro intervalinho, e vou trabalhar 4 pontos altos, no mesmo espacinho. Agora, eu trabalho os bloquinhos separados de uma corrente. Faço uma corrente, venho no intervalo de uma corrente à frente, vou prender o ponto alto. Uma corrente, no intervalinho à frente de uma correntinha, vou prender o ponto alto. Uma corrente, no intervalinho de uma corrente à frente, vou prender o ponto alto. Uma corrente, no último intervalinho de uma corrente, vou trabalhar 4 pontos altos. Então, agora eu fiquei com 2 grupinhos de 4 pontos altos e 4 bloquinhos separados de uma corrente, ok? Aqui nas 5 correntinhas, vamos trabalhar 5 correntes, um ponto baixo, 5 correntes. Então, eu subo 5 correntinhas. Venho no intervalo de 5 correntes, vou prender um ponto baixo. Subo 5 correntes. Pulo esses 4 pontos altos, venho no primeiro intervalinho de uma corrente e vou repetir esse processo, ok? 4 pontos altos, os 4 bloquinhos e 4 pontos altos. E depois sigo repetindo esse padrão, a minha volta toda, e já venho. Chegando no final, fiz 5 correntinhas, vou prender o ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Então, assim eu finalizo a minha 9ª volta. Para darmos início à 10ª volta, vamos caminhar com pontos baixíssimos até o primeiro intervalo de uma correntinha. Fiz um ponto baixíssimo, ao ponto à frente, trabalho um ponto baixíssimo, ao ponto à frente, faço mais um ponto baixíssimo, no intervalo de uma corrente, trabalho um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, volto no mesmo espacinho e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, eu fiquei aqui com um grupinho de 4 pontos altos. Trabalho uma corrente, venho no intervalinho de uma corrente, vou prender o ponto alto. Uma corrente, no próximo intervalinho de uma corrente, vou prender um ponto alto. Uma corrente, no próximo intervalinho de uma corrente, vou trabalhar o grupinho de 4 pontos altos. No mesmo espacinho. Então, agora eu fiquei com 2 grupinhos de 4 pontos altos e 3 bloquinhos separados de uma corrente. Agora, eu trabalho 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Venho no intervalinho de 5 correntes e vou prender um ponto baixo. Subo 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho no próximo intervalinho de 5 correntes e vou prender o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço, pulo os 4 pontos altos, venho no primeiro intervalinho de uma corrente e vou trabalhar 4 pontos altos.
Agora, trabalho uma corrente, venho no intervalinho de uma corrente, vou prender o ponto alto. Uma corrente, no próximo intervalinho de uma corrente, vou prender um ponto alto. Uma corrente, no próximo intervalinho de uma corrente, vou repetir o grupinho de 4 pontos altos. Fiz o grupinho de 4 pontos altos, subo 5 correntes. Venho no intervalo de 5 correntinhas, vou prender um ponto baixo. 5 correntes. Venho no próximo intervalo de 5 correntinhas, prendo o ponto baixo. 5 correntes. Pulo os 4 pontos altos, venho no primeiro intervalo de uma correntinha e vou repetir o grupinho de 4 pontos altos. Então, esse será o padrão dessa volta. Eu vou completar a minha e já venho. Chegando no final, vou fazer as 5 correntinhas. Venho na terceira corrente que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Então, assim, eu finalizo a minha 10ª volta. Para darmos início à 11ª volta, vamos caminhar com pontos baixíssimos até o primeiro intervalinho de uma corrente. Então, eu venho ao ponto à frente, trabalho um ponto baixíssimo. Ao ponto à frente, um ponto baixíssimo. Ao ponto à frente, mais um ponto baixíssimo. E no intervalo de uma correntinha, vou fazer outro ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. E vou trabalhar mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. Fiquei, então, com o grupinho de 4 pontos altos. Uma corrente. No intervalinho à frente, prendo o ponto alto. Uma corrente. No intervalinho de uma corrente à frente, vou trabalhar 4 pontos altos, no mesmo intervalo. Agora, vou trabalhar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no intervalo de 5 correntes, vou prender o ponto baixo. 5 correntes. Venho no intervalo de 5 correntinhas, prendo o ponto baixo. 5 correntinhas. No próximo intervalo de 5 correntes, prendo o ponto baixo. 5 correntes. Pulo os 4 pontos altos, venho no primeiro intervalinho de uma corrente e vou trabalhar o grupinho de 4 pontos altos. Uma corrente, venho no intervalo de uma corrente à frente, prendo o ponto alto. Uma corrente, no intervalo de uma corrente à frente, vou trabalhar o grupinho de 4 pontos altos. Então, aqui nessa carreira, eu fiquei com 2 grupinhos de 4 pontos altos e 2 bloquinhos, ok? Faço 5 correntes. Venho no intervalo de 5 correntes, prendo o ponto baixo. Subo 5 correntes. No intervalinho de 5 correntes, prendo o ponto baixo. 5 correntes. No intervalo de 5 correntes, vou prender outro ponto baixo. Subo 5 correntes. Pulo os 4 pontos altos no intervalo de uma corrente. No primeiro intervalinho, vamos trabalhar o grupinho de 4 pontos altos. Então, eu vou seguir repetindo assim a minha volta toda, com esse mesmo padrão, e já venho. Chegando aqui no final, fiz as 5 correntinhas, vou prender um ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Então, assim, eu finalizo a minha 11ª volta. Para darmos início à 12ª volta, vamos caminhar com pontos baixíssimos até o primeiro intervalo de uma corrente. Então, eu venho ao ponto à frente, faço um ponto baixíssimo, ao ponto à frente, outro ponto baixíssimo, ao ponto à frente, outro ponto baixíssimo. No intervalo de uma corrente, trabalho um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas.
Volto no mesmo espacinho e trabalho mais 3 pontos altos. Fiquei com um grupinho de 4 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo intervalinho de uma corrente e vou trabalhar 4 pontos altos, no mesmo espacinho. Fiz os 4 pontos altos. Agora, vamos trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no intervalo de 5 correntes, vou prender um ponto baixo. Então, essa carreira, pessoal, vamos ficar com 2 grupinhos de 4 pontos altos, ok? Então, subo 5 correntes. Venho no intervalo de 5 correntinhas, vou prender o ponto baixo. 5 correntes. No próximo intervalo de 5 correntes, faço um ponto baixo. Subo 5 correntes. No próximo intervalo de 5 correntinhas, prendo um ponto baixo. 5 correntinhas. Pulo esses 4 pontos altos, venho no primeiro intervalo de uma corrente e vou trabalhar 4 pontos altos. Então, aqui, nessas 5 correntinhas, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos separados de 5 correntes, ok? Agora, vamos trabalhar os 2 grupinhos de 4 pontos altos. 2, 3, 4 pontos altos. Faço uma corrente, venho no intervalo à frente de uma corrente e vou trabalhar 4 pontos altos. Feitos 2 grupinhos de 4 pontos altos, subo 5 correntes. Venho nos intervalos de 5 correntinhas e vou trabalhar os pontos baixos, 5 correntes, um ponto baixo. Eu vou repetir aqui esse padrão a minha volta toda e já venho. Cheguei no final, então, fiz as 5 correntinhas, vou prender um ponto baixíssimo na terceira correntinha que iniciamos. Então, assim, eu finalizo a minha 12ª volta. Nosso trabalho vai ficando bem certinho, ok? Para darmos início à 13ª volta, vamos caminhar com pontos baixíssimos até esse intervalo de uma correntinha. Venho ao ponto à frente, faço um ponto baixíssimo, ao ponto à frente, mais um ponto baixíssimo, ao ponto à frente, um ponto baixíssimo, no intervalo de uma corrente, faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, volto no mesmo espacinho e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. Subo 3 correntinhas. Venho no intervalo de 5 correntes e vou trabalhar 3 pontos altos. No mesmo espacinho. Fiz os 3 pontos altos, subo 3 correntes. Venho no intervalo de 5 correntes à frente e vou trabalhar 3 pontos altos. Subo 3 correntes. No intervalo de 5 correntinhas, vou prender 3 pontos altos. Essa volta, pessoal, será toda trabalhada com os grupinhos de 3 pontos altos, separados de 3 correntinhas, ok? Então, eu fiz os 3 pontos altos, trabalho 3 correntes, venho no intervalo de 5 correntes, vou trabalhar 3 pontos altos. Feitos 3 pontos altos, subo 3 correntes. Venho no intervalinho de 5 correntinhas, vou trabalhar 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, trabalho 3 correntes, pulo os 4 pontos altos, venho no intervalinho de uma corrente, vou trabalhar 3 pontos altos, no mesmo espacinho. Feitos 3 pontos altos, trabalho 3 correntinhas. Venho nos intervalinhos de 5 correntes e vou trabalhar os 3 pontos altos,
separados de 3 correntes. Então, essa volta será trabalhada com esse padrão, ok? Eu vou completar a minha e já venho. Chegando no final, fiz 3 correntinhas. Vou fechar um ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciamos. Finalizando, então, a minha 13ª volta. Para darmos início à última volta do nosso trabalho, o nosso bico de acabamento, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse intervalo de 3 correntes. Venho ao ponto à frente, trabalho um ponto baixíssimo, ao ponto à frente, outro ponto baixíssimo, no intervalo de 3 correntes, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu venho no mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo. Subo 3 correntes, volto no mesmo espacinho e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Fiquei, então, com 4 pontos altos, contando com as 3 correntes que eu subi. Agora, venho no intervalo de 3 correntes, vou prender o ponto baixo. Subo 3 correntinhas, volto no mesmo intervalinho e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Fiquei com um grupinho de 4 pontos altos. Pulo esses 3 pontos altos, venho no intervalo de 3 correntes, prendo o ponto baixo. Subo 3 correntes, volto no mesmo espacinho e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Fiquei com 4 pontos altos. Pulo esses 3 pontos altos, venho no intervalo de 3 correntes, prendo o ponto baixo. Subo 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Fiquei com 4 pontos altos. Venho no intervalo de 3 correntes, prendo o ponto baixo e vou repetir esse padrão a minha volta toda, com os 4 pontos altos, nos intervalos de 3 correntes, ok? Então, eu vou completar a minha volta e já venho. Completei aqui minha volta toda com o padrão que eu orientei. Chegando no final, eu venho aqui no primeiro ponto baixo que fizemos e vou prender um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e posso cortar o meu fio. Então, agora, vamos arrematar esses fiozinhos que estão sobrando. Eu viro o meu trabalho ao avesso, busco uma laçadinha, trago meu fio para trás, divido meu fio ao meio, vou dar um nozinho, não dou muito apertado, o segundo eu posso fazer mais apertado. Agora, eu venho com a agulha de tapeceiro. Se você não tiver, você vai usar a agulha de crochê normal, tá bom? E vamos arrematando o nosso fiozinho. Introduzo a minha agulha aqui na laçadinha e vou escondendo. Vou intercalando com os nozinhos, ok? Fiz o nozinho, continuo escondendo, vou dando nozinhos até o final. Então, eu vou completar aqui o meu e já venho com o nosso trabalho finalizado. Então, assim eu finalizei o meu trabalho. Olha que lindo que fica! Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar lá no Instagram ou no Facebook, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!